Olá pessoal, aqui é o professor Amilcar e hoje nós estamos falando sobre espelho esférico. O espelho esférico é uma calota esférica espelhada. O que é uma calota esférica? Imagine aqui uma esfera espelhada e você vai cortar uma tampinha dessa esfera. Essa tampinha é uma calota esférica. Essa calota esférica ela pode ser espelhada tanto na parte interna como na parte de fora, na parte externa. O que nós teremos é que, se a parte interna é refletora, então nós teremos um espelho côncavo. Se a parte externa é refletora, nós teremos um espelho convexo. Outra coisa importante lembrar é que a calota esférica ela foi retirada da esfera, porém ela continua pertencendo a um centro de curvatura. Quer dizer, ela pertence a uma ex-esfera. Então o que nós teremos? Tanto o espelho côncavo como o espelho convexo, eles possuem sempre o que? Um centro de curvatura. Os elementos importantes do espelho esférico, então, seriam, primeiro, o centro de curvatura, que nós acabamos de comentar. Então, você tem uma esfera, você cortou essa esfera, você tem uma calota esférica, essa aqui é a calota esférica, e aí você terá, então, o centro da curvatura, centro da esfera. Muito bem, aí o que nós teremos? Outro ponto, o centro dessa calota. O centro dessa calota, esse centro receberá o nome de vértice. E se você ligar o centro de curvatura com o vértice através de uma reta, você terá então o chamado eixo principal. Você ligando a extremidade da calota ao centro de curvatura com a outra extremidade ao centro de curvatura, você terá então o ângulo de abertura do espelho. Nós vamos fazer uma experiência onde o objetivo é demonstrar o poder de concentração da energia através dos espelhos côncavos. As ondas de calor que são emitidas por uma lâmpada incandescente são capazes de acender um palito de fósforo. Observe que a radiação transmitida pela lâmpada não é capaz de acender o palito. No momento que o espelho côncavo é colocado por trás do palito, você observa que a radiação é concentrada na cabeça do palito e esse se acende em menos de 10 segundos. Colocando agora o aquecedor virado contra o palito e colocando um outro espelho côncavo semelhante ao primeiro, as ondas de calor refletidas por esse segundo espelho seguem para o primeiro e acendem o palito de fósforo mais rapidamente. O primeiro refletor recebe as ondas de calor e reflete para a cabeça do palito. Mas no segundo caso, mais raios de luz são refletidos, chegando ao palito com mais intensidade. Observe que quando você estuda o espelho esférico, você tem o conhecimento de foco. O que é o foco? O foco é considerado o ponto do fogo. E aí a explicação é a seguinte: raio de luz que incide no espelho esférico paralelo ao eixo principal, eles saem todos eles, passando por um mesmo ponto. Esse ponto nós chamaremos então de foco. É a concentração dessa luz. Se o espelho for convexo, você vai observar que os raios incidentes também vão sair refletidos, passando por um único ponto, que esse, no caso, ficará dentro do espelho. E esse ponto também receberá o nome de foco. Uma das utilizações dos espelhos esféricos é ampliar a imagem. Usaremos uma cortina para mostrar como o espelho reflete a luz. No caso, temos um espelho côncavo de distância focal de 30 centímetros. No segundo exemplo, temos agora um espelho com distância focal de 15 centímetros. O próximo espelho tem uma superfície convexa com distância focal de 30 centímetros.
E agora teremos um espelho convexo de distância focal de 15 centímetros. Muito bem, o que seriam agora raios notáveis? Nós consideramos os raios notáveis aqueles raios cuja trajetória já é pré-determinada, ok? Então o que nós temos? Primeiro, o raio notável é um dos mais importantes, que nós mais utilizamos, só que seria o raio, ou seriam os raios, onde a incidência ocorre passando pelo centro de curvatura. E aí o que acontece com esse raio de luz? Raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura é refletido passando pelo centro de curvatura. Se fosse um espelho convexo, nós teríamos a mesma coisa. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. O segundo raio é aquele que incide paralelo ao eixo principal, já vimos agora há pouco, e aí nesse caso eles serão refletidos passando pelo foco. Mesma coisa nós teríamos aqui para o espelho convexo. Incidiu paralelo ao eixo principal, é refletido numa direção que passa pelo foco. E o terceiro raio notável seria aquele onde o raio de luz incide no vértice. E nesse caso, ele será refletido simétrico ao eixo principal. No caso aqui, raio de luz incidiu no vértice, sai simétrico ao eixo principal. Ok? A aplicação disso é na hora de você construir a imagem. Então imagine aí o primeiro caso, um espelho côncavo, um objeto além do centro de curvatura. Então nós teremos o quê? Primeiro raio notável, incidiu paralelo, saiu pelo foco. Outro raio notável, incidiu pelo foco, saiu paralelo. Observe que nós desenhamos raios de luz saindo da ponta do objeto. Então nós teremos aqui a localização da ponta da imagem no encontro dos raios refletidos. Então a nossa imagem estará localizada nesse ponto. Essa imagem é uma imagem real formada pelos próprios raios. Ela é invertida, observe a orientação em relação ao objeto, e ela é menor que o objeto. Se você coloca o objeto um pouco mais próximo, agora sobre o centro de curvatura, você terá raio de luz que incidiu paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Então nós teremos ali a imagem formada, que também será real, será invertida e agora do mesmo tamanho do objeto. Você está observando que o objeto se aproximou do espelho, a imagem se afastou um pouquinho do espelho. Agora, objeto entre o centro de curvatura e o foco, nós teremos raio de luz incidindo paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco, raio de luz incidiu pelo foco, sai paralelo. Encontro dos raios refletidos vai determinar a localização da imagem. Agora a imagem real, invertida e maior que o objeto. Esse grande espelho esférico fornece uma grande variedade de diferentes imagens para o objeto a diferentes distâncias. Vemos uma grande imagem real quando se coloca o objeto entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Agora, colocando o objeto no centro de curvatura do espelho, uma imagem da chama idêntica, porém invertida, aparece na base da vela. Colocando agora um conjunto de plástico no mesmo local, nós teremos o quê? Um efeito idêntico. Muito bem, então, na situação do espelho côncavo ainda, nós temos o objeto agora colocado entre o foco e o vértice. A construção, então, ficaria assim. Raio de luz incidiu paralelo, saiu passando pelo foco. Vamos utilizar aqui um outro raio. Raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, será refletido sobre ele mesmo. Então, os prolongamentos desses raios vão determinar, então, a imagem.
que você está observando agora nessa imagem? Passou a ser direita, passou a se formar dentro do espelho através dos prolongamentos dos raios. Então nós vamos dizer que essa imagem é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. No caso do espelho convexo, você vai observar que só teremos um tipo de construção de imagem. O raio de luz incide paralelo, será refletido passando pelo foco. Raio de luz que incide lá passando pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Se fizermos ali os prolongamentos dos raios refletidos, nós teremos então a imagem. Imagem essa que será sempre localizada entre o vértice e o foco. Essa imagem é virtual, será direita, será menor que o objeto. Sintetizando, nós temos o seguinte, então. Um objeto colocado antes do centro de curvatura, o espelho côncavo fornecerá uma imagem entre o centro de curvatura e o foco. Se você coloca o objeto em cima do centro de curvatura, teremos uma imagem em cima do centro de curvatura. Se colocarmos o objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem passa a estar além do centro de curvatura. Observe que conforme o objeto vai se aproximando, a imagem vai se afastando. Um detalhe, a imagem vai se afastando e ela vai aumentando de tamanho. Agora, se o objeto está localizado entre o foco e o vértice, então nós teremos a situação de imagem virtual. Se forma dentro do espelho e detalhe, esse caso do espelho côncavo, a nossa imagem será ampliada. No caso do espelho convexo é somente um caso, né? Você tem um objeto na frente do espelho e a sua imagem estará localizada entre o vértice e o foco. Imagem virtual, direita e menor. Alguns pontos que você deveria guardar, não pode esquecer disso aqui. Então, o primeiro item ali, sempre que a imagem é real, ela é invertida. Sempre que a imagem é virtual, ela é direita. Os espelhos convexos só conjugam imagens virtuais, direitas e menores que o objeto, enquanto que os espelhos côncavos podem conjugar imagens reais, virtuais ou impróprias. Impróprias quando o objeto estiver em cima do foco. Muito bem, pessoal. Nós vamos parando por aqui e na próxima aula nós vamos começar falando sobre a equação de Gauss e a ampliação da imagem. Ok? Então, até a próxima videoaula. Um abraço para você e bons estudos!